Boa noite. O Brasil tem hoje o maior parque industrial da América Latina, mas ainda precisa caminhar muito para chegar ao ritmo de produção, inovação e desenvolvimento dos parques industriais das nações desenvolvidas. Com o objetivo de mudar esse cenário, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio lançou neste ano o Plano Nacional de Exportação com a retomada de crescimento econômico, a diversificação e agregação de valor e de intensidade tecnológica na produção brasileira. Para compreender melhor qual é a estratégia do novo programa, contamos hoje com a participação especial do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. Boa noite, ministro. É um prazer contar com o senhor aqui. Eu queria que explicasse primeiro as linhas gerais aqui do Plano Nacional de Exportação. Boa noite, Nassif. Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que o Plano Nacional de Exportação, ele parte da compreensão de que a exportação e o canal do comércio exterior representam, nesse momento, algo muito importante. Ou seja, quando a demanda doméstica se contrai fortemente em função do processo de ajuste que a economia brasileira está vivendo, é fundamental contratar demanda externa. E a forma de fazê-la é via exportação. É evidente que o Brasil tem problemas associados à competitividade. E nós sabemos que as manufaturas, especialmente as manufaturas, perderam um pouco de competitividade externa. Isso se deu muito também em decorrência do longo processo de valorização cambial. Agora, a desvalorização do real nos coloca uma janela. E acho que nós temos que apostar nesse canal. No entanto, comércio exterior é algo que demanda necessariamente uma ação estruturada. O comércio exterior não pode ser uma válvula conjuntural, tem que ser uma opção permanente. E é um canal extraordinário para elevar a competitividade da indústria brasileira. Porque o maior escrutínio da competitividade se dá na exportação. A exportação é, na essência, quer dizer, o comércio exterior, um meio tribunal da competitividade. Portanto, é uma forma de elevar a competitividade. Nós, então, lançamos o plano. O plano está estruturado em 5 pilares. O primeiro deles é acesso a mercados. O Brasil esteve relativamente isolado. Nós precisamos nos integrar mais à rede de acordos internacionais. E quando faço esse registro, não desprestigio a construção que fizemos no Mercosul, que me parece que, sob qualquer critério, o Mercosul ofereceu ganhos extraordinários ao comércio regional e ao Brasil. Mas agora é preciso que o Brasil se integre mais em regiões que têm mais dinamismo. Portanto, o plano tem um olhar fundamental sobre a questão de acesso a mercados. E aí nós trabalhamos desde, por exemplo, no caso do mercado americano, que é um mercado considerado um mercado muito importante dentro da visão do plano. Nós trabalhamos para remover barreiras não tarifárias, porque hoje, para acessar o mercado americano, a questão para bens industriais não é tarifa, as tarifas são baixas, 3,5%, mas nós precisamos trabalhar na remoção de barreiras não tarifárias. O Inmetro aí tem um papel para definir essas barreiras não tarifárias? Esse é um ponto muito importante. Em fevereiro, nós fomos aos Estados Unidos e fizemos, no âmbito do diálogo MIDIC e Departamento de Comércio, uma proposta. E levamos o Inmetro e o ABNT para que pudéssemos... Brasileira de Normas Técnicas. Para que pudéssemos trabalhar na harmonização, na convergência de regulatório, um estándar, um padrão de normas que permita essa convergência. E quando da visita da presidente Dilma agora em junho, nós assinamos um acordo exatamente nessa área de convergência regulatória. Por exemplo, alguns setores da indústria já estão trabalhando diretamente lá nesse processo. O setor cerâmico, o setor têxtil e o setor de máquinas e equipamentos, que também tem um grande interesse nesse tema. Durante um tempo se considerava que um modelo tipo ALCA significaria você juntar um fraco com um forte e desequilibrar. Hoje, quando a gente vê pauta de exportação e vê a China também aí, os Estados Unidos, em que área que eles são competitivos em relação... O Brasil ele tem um espaço garantido mais do que
o espaço americano aqui? É curioso, o comércio com os Estados Unidos é um comércio de muita qualidade, Isso. porque nós temos, é hoje o principal mercado de bens manufaturados do Brasil. E tem uma característica, é um comércio intercompany, ou seja, há empresas americanas no Brasil que têm, por assim dizer, o Brasil é também para elas uma plataforma de complementariedade. Então, nós temos um comércio importante de manufaturados. Os 75% do nosso comércio, diferentemente do comércio com a China, é de bens manufaturados. E há, sim, há dados curiosos, por exemplo. O Brasil vende mais de 2 bilhões de dólares por ano para o mercado americano de máquinas e equipamentos. São alguns segmentos, alguns nichos que estão ligados, por exemplo, à área de motores, de válvulas industriais, alguns segmentos também ligados a componentes eletromecânicos. Então, é uma área que interessa muito ao setor de bens de capital no Brasil. Então, há oportunidades, o setor têxtil pode ampliar muito a sua inserção no mercado americano. Portanto, é o mercado, na visão do plano de exportação, é o mercado fundamental. Ainda na América do Norte, nós estamos ampliando o nosso acordo com o México. O Mercosul não nos coloca nenhuma trava em relação à negociação com o México. Nós estamos ampliando um acordo de complementação econômica que vai permitir margens de preferência tarifária para mais de 4 mil produtos no comércio, vamos dizer, no comércio bilateral. Renovamos o acordo automotivo com o México, estamos construindo finalmente a oferta do Mercosul para a União Europeia. Nós temos data agora para trocar as ofertas, será agora no último trimestre. A última cúpula do Mercosul reafirmou esse compromisso. Argentina, Brasil, Uruguai estão firmes no sentido de que possamos iniciar esse processo. E temos também, Nassif, um olhar muito próximo para os países da Bacia do Pacífico, aqui da América do Sul. Chile, Peru e Colômbia, que o Brasil pode fazer, por exemplo, um movimento já de antecipação da desgravação tarifária, ou seja... Só para entender uma coisa, nessa complementaridade com o México e nessa questão das intercompanies, setor automobilístico, principalmente o acordo automobilístico, qual é o nível de câmbio que equilibra o jogo aí ou que permite vantagem para o Brasil? Olha, veja, eu gosto de considerar que um dado importante é que nesse ano, nós renovamos o acordo automotivo com o México e as exportações brasileiras aumentaram 70% para o México. Para o México. Isso significa que o câmbio já está dando aí já está permitindo que as companhias aqui do Brasil, as montadoras brasileiras, já retomem algumas posições. Por exemplo, eu estive na Colômbia a semana passada. O Brasil já teve 20% do mercado colombiano de automóveis. E nós fomos perdendo participação e hoje essa participação é inferior a 3%. Perdemos para o México? Os mexicanos e coreanos têm 1/3 do mercado mexicano. E tem montadoras locais, 2 montadoras pequenas que respondem também por 1/3 do mercado. O Brasil pode sim retomar essa posição na Colômbia. E, para isso, nós estamos negociando um acordo automotivo no âmbito do acordo de complementação econômica, que inicialmente vai se dar com a fixação de cotas. Dentro da cota, você faz uma desgravação. Por exemplo, hoje, para vender automóvel no mercado colombiano, o Brasil tem 16% de imposto de importação, o que nos dá uma imensa desvantagem em relação aos países que têm acordos de livre comércio com a Colômbia. Agora, nesses acordos, onde que o Mercosul emperra e quais são as condicionalidades do Mercosul? Veja, nós estamos trabalhando exatamente o seguinte, onde é que o Mercosul não nos atrapalha? Então, por exemplo, em relação ao mercado americano, eu já falei, a questão não é tarifa. Os acordos de nova geração têm que olhar a questão não tarifária, serviços, compras públicas, portanto, há acordos de investimento, portanto, com os Estados Unidos
Com a América do Norte, o Mercosul não nos trava. Com a União Europeia, nós estamos construindo uma oferta regional. Acho que, para a nossa relação com a União Europeia, o Mercosul nos ajuda. Por quê? Porque nós temos uma posição negociadora de maior força na medida em que agregamos o mercado regional. Tá. E não temos, em termos intrabloco, nós não temos, por exemplo, muita concorrência na visão daquilo que sejam os nossos interesses. Por exemplo, o Brasil tem mais indústria, portanto, o Brasil pode encontrar aí um ponto de equilíbrio com esse acordo com a União Europeia. Por exemplo, para essa agenda com os países da Bacia do Pacífico aqui da América do Sul, nós temos uma autorização do Mercosul, que se deu no âmbito da relação Mercosul-ALAD, para fazer um cronograma de total desgravação tarifária. Então, até 2019, nós teremos livre comércio com esses países. O que representam esses países em relação ao conjunto da América Latina? Com proporção do PIB, por exemplo? Eu considero que hoje Colômbia, que é um país que tem tido taxas de crescimento extraordinárias, e a Colômbia desponta na CIF em todas as previsões, a Colômbia será logo, logo a segunda economia da América do Sul. Passando na Argentina? A Colômbia, as projeções indicam isso, ou seja, hoje o PIB da Colômbia se aproxima do da Argentina e ela tem crescido nos últimos 10 anos a taxas muito elevadas. Portanto, é um mercado muito importante. Hoje o PIB da Colômbia é algo equivalente a 450 bilhões de dólares, é algo bastante relevante. O Peru, não tendo a dimensão da Colômbia, mas o Peru vem crescendo muito também. Portanto, Peru, Colômbia e Chile representam quase 18%, 20% do PIB da América do Sul. O senhor colocou essa questão dos acordos comerciais. Os outros pilares quais são? Nós temos acesso a mercados, que foi o que referi, que é fundamental e que exige o reposicionamento da política comercial brasileira. O segundo é promoção comercial. O Brasil precisa saber o seguinte: quais são os mercados-alvos e por que são mercados importantes para o Brasil. Então, nós fizemos com a Apex um mapa estratégico com uma visão de inteligência em relação a 32 países que nesse estudo foram considerados países importantes dentro dessa estratégia. O terceiro pilar é financiamento seguro e garantias. Só pegando o segundo aí, houve um conjunto de rodadas de negociação no tempo do ministro Furlan, Oriente Médio, um conjunto de mercados que parecia que estavam se abrindo aí. Esses mercados foram preservados ou o câmbio acabou impedindo? Não, eu acho que o câmbio nos tirou, em grande medida, de alguns mercados que nós vamos agora poder retomar, por exemplo, o Irã. O Irã é um mercado importante, Sim. Tem 70 milhões de consumidores, quer dizer, de habitantes, é um mercado grande. Agora o Irã se reintegra à comunidade internacional e o Brasil pode sim ter oportunidades. Na realidade, Nassif, com essa questão do câmbio, nossa presença no Oriente Médio ficou muito reduzida às commodities. Mas há, por exemplo, na área de proteínas animais, há um campo imenso. E há empresas brasileiras que já estão criando bases para unidades de processamento nesses países. Portanto, eu acho que o Brasil pode sim explorar oportunidades que ainda existem na área de commodities e podemos fazer exportação de manufaturados, sobretudo agora, quando o câmbio já é mais amigável ao setor exportador. Em relação a financiamento seguro? Financiamento seguro e garantias, esses são temas muito importantes. Você sabe que, dependendo das características dos bens exportados, o financiamento, às vezes, Nassif, é mais importante do que o preço. Sim. Por exemplo, exportar bens de capital, você precisa de um financiamento pós-embarque. E você precisa garantir ao importador condições de financiamento que sejam, no mínimo, equiparadas a dos países que concorrem com o Brasil. E você sabe que no países aí emergentes tem agências de crédito para exportação e tem políticas muito agressivas. A China, por exemplo. Então,
nós temos que ter instrumentos também como o PROEX Equalização, que é um subsídio, não deixa de ser, mas um subsídio que oferece um imenso retorno ao país, que é exatamente para você equalizar a taxa de juros no financiamento. Essa tentativa meio irracional aí de criminalização do financiamento de exportação, de alguma maneira inibiu essa política? Essa pergunta é muito importante. Eu quero lhe dar um testemunho. Fico muito impressionado com esse debate enviesado que se trava. Ora, exportar serviços é algo muito importante para o Brasil. Você agrega nos contratos de serviços toda uma cadeia de fornecedores no Brasil. Há um conceito que se chama de exportação indireta. Há fornecedores que jamais exportariam diretamente, né? Então, por exemplo, quando você fala do porto, da obra do Porto de Mariel, você tem 400 empresas fornecedoras que estão associadas a isso, desde grupos geradores, parafusos, equipamento de proteção e segurança do trabalho, veículos que são... Quer dizer, então é preciso ter essa compreensão. Só uma coisa, se a gente for pegar desde os anos 80 até hoje, houve algum momento que teve um clima tão irracional em relação ao entendimento da economia como agora? Não? Infelizmente, Nassif, politizaram algumas questões de forma, a meu ver, muito pouco, de forma muito equivocada. Hoje, por exemplo, o BNDES, tudo que diz respeito ao BNDES, a discussão está politizada. Ora, qual é o problema? Veja, quando se fala de exportação de serviços, se você tomar os últimos 8 anos, o volume total dos financiamentos do BNDES alcançaram 11 bilhões de dólares, mais ou menos. Nesse período, o orçamento do banco, nos 8 anos, corresponde a quase 400 bilhões de dólares. Nós estamos falando de algo que equivale a 3% do orçamento do banco. E vejo no debate equivocado raciocínios como, por exemplo, não, estão financiando um porto em Cuba, mas deveriam estar financiando no meu estado. Ora, isso não é OGU, banco não é, quer dizer, não é orçamento geral da União que você coloca, vamos dizer, no banco é projeto, é financiamento, é demanda, não é? Portanto, esse debate, a meu ver, precisa ser recolocado de maneira sensata, porque o BNDES é um grande instrumento e, sobretudo, olhando a indústria, olhando o setor de serviços moderno, que é fundamental para a indústria, o banco tem um papel, a meu ver, insubstituível. A questão do seguro, como é que está sendo resolvido? O seguro, nós temos o desafio de poder robustecer o sistema de seguros. Por exemplo, há importadores que estão em áreas de maior risco político. Então, há um sistema, o fundo FGE, que agora, quando do lançamento do plano de exportação, nós estamos agora estabelecendo critérios sem ferir os limites prudenciais para que o fundo tenha uma alavancagem maior e, portanto, ele possa cobrir. Você sabe que há um histórico aí quando se discutia isso, algumas pessoas diziam, não, mas o risco, o sinistro... Nós fomos fazer um levantamento. O Brasil ganha com os seguros, porque a receita dos seguros é maior do que os sinistros. Tá. Se você tomar um período largo. Então, o que é que acontece? É preciso ter um sistema estruturado. E é preciso também que o sistema privado... E nós temos aí o desafio de estimular mais o sistema financeiro privado a participar da exportação. Então, alguns anos atrás, aí se tentou trazer para cá uma seguradora francesa que tinha uma larga tradição aí, inclusive carteira de clientes. O que deu aquela experiência? Eu acho que essa experiência não prosperou à época, mas então nós temos que estruturar o pilar de financiamento. E aí o BNDES tem um papel no pós-embarque, no financiamento de serviços, de bens de capital, manter o PROEX Equalização, que é algo muito importante, aumentar a alavancagem do FGE, sem, no entanto, ferir nenhum limite aí prudencial, olhando, inclusive, a experiência internacional e tornando os mecanismos vamos dizer, para que você acesse o seguro mais simples, mais ágeis, em linha também com a experiência internacional. Então, esse é outro pilar. E, finalmente,
o aprimoramento dos regimes tributários que são aplicados à exportação. Você conhece bem o drawback, que é um sistema que o Brasil utiliza há muito tempo, e agora, com o plano de exportação, nós estamos fazendo, com a Fazenda, desenvolvemos aí uma proposta muito interessante, que é uma espécie de um cadastro positivo para o exportador. Aquele que exporta mais do que importa. Ou seja, o que exporta com habitualidade, o que não teve nunca problemas do ponto de vista da sua relação com o fisco e com o processo aduaneiro, que ele possa ter um processo muito mais simples, muito mais ágil, sem a necessidade de ter um ato concessório para cada operação. Só para terminar esse primeiro bloco, a Fazenda ela entrou agora num conjunto de, não sei se é micro-reformas o termo, né? Mas retomou aquela ideia das micro-reformas? Considero que essa coisa das reformas microeconômicas é algo fundamental, porque há uma série de mudanças no ambiente regulatório, no ambiente tributário, que podem oferecer ganhos à economia sem que isso tenha impacto fiscal. Sim. E você deve lembrar bem que em 2003, o Brasil foi muito bem sucedido na implementação de uma agenda microeconômica. Isso. Lembro, por exemplo, como o crédito habitacional foi destravado com medidas regulatórias. Isso. Não é verdade? Então, eu acho que o Brasil precisa fazer uma agenda de reforma microeconômica. Nós precisamos ter um programa muito sério de desburocratização e simplificação. Eu acho que o ambiente de operação das empresas pode ser extraordinariamente beneficiado se nós atuarmos firmemente nessa agenda da desburocratização. Bom, vamos fazer o primeiro intervalo e Brasileiros.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasileiras.org, que recebe hoje o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. Nesse segundo bloco, vamos analisar as políticas de inovação disponíveis hoje, as propostas que estão sendo estudadas pelo Ministério e algumas simplificações que foram criadas aí, como esse portal do exportador. O que vem a ser o portal, ministro? Um dos pilares do plano é o que nós chamamos facilitação de comércio, em linha com o que o acordo lá de Bali preconiza e o que a OMC vem aí impulsionando, que é o seguinte: simplificar os procedimentos aduaneiros, criar uma espécie de janelas únicas em que todos os órgãos intervenientes no processo de exportação, o usuário do serviço só coloque os dados uma vez, eles são compartilhados, os dados, e, em última instância, isso vai se traduzir em redução do tempo de trânsito aduaneiro e redução do prazo de exportação e de importação. Por exemplo, hoje nós temos, em média, 13 dias para processar a exportação, considerando os procedimentos todos aduaneiros. Nós queremos trazer isso para 8 dias, que é o padrão dos países da OCDE. Isso envolve um processo de simplificação dos procedimentos. Estamos contando com um apoio muito firme da Receita. Estamos implantando o Portal Único do Comércio Exterior. Por exemplo, já esse ano não tem mais papel no processo de exportação. Nós vamos ter meios eletrônicos, o processo digitalizado e simplificado. Portanto, nós temos o desafio de desburocratizar o processo de exportação. Ministro, numa primeira etapa tem câmbio, desburocratiza, faz os acordos, tem uma primeira leva de empresas que vão para o mercado, que voltam para o mercado. Eu queria entender essa primeira leva de empresas e o que está sendo feito para a questão da agregação de valor nas rodadas seguintes. Esse é um ponto importante. Primeiro, tem que ter um plano muito firme de apoio às empresas que querem se capacitar para a exportação. Então, tem um plano nacional, chamam de difusão da cultura exportadora, mas traduzindo, é apoio do ponto de vista de curso, de treinamento, de capacitação, de orientação, de aporte de informações
para a empresa que se inicia no negócio de exportação. Por onde que é ministrado esse curso? Nós estamos é um programa nacional que tem como ponto focal a Apex e as federações de indústria no Brasil, em articulação também com outras áreas, a área de serviço, etc. Então, esse plano é fundamental porque nós queremos que o negócio de exportação também possa ter uma dimensão associada ao desenvolvimento regional. É preciso considerar que, com as peculiaridades de cada região, você possa criar realmente uma base exportadora, ampliar essa base exportadora. Então, nós falamos dessa questão da capacitação das empresas e você também fez uma pergunta ligada à agregação de valor. Agregação de valor. Eu acho que esse é um desafio que nós temos. E aí, por exemplo, seja na área de commodities, por exemplo, o Brasil, você sabe que o complexo soja é o conjunto de produtos que tem maior peso na pauta exportadora. No entanto, o Brasil se defronta com um problema sério, é que nós estamos exportando pouco farelo, pouco óleo, ou seja, os produtos mais processados e que agregam mais valor, nós não estamos podendo incrementar as exportações nesses segmentos. Isso se dá por algumas questões ligadas ao ambiente tributário, e aí precisamos criar alguns mecanismos aí, mudar algumas questões, e também pela escalada tarifária de países como a China, por exemplo, que impõem tarifas muito elevadas quando você adiciona mais valor, por exemplo, aos produtos do complexo soja. Então, nós precisamos, na política comercial, também fazer uma ação mais firme no sentido de exigir que esse tratamento tarifário que a China vem dando aos produtos do setor de commodities e agrícolas no Brasil, que isso seja revisto. E temos também, evidentemente, a compreensão de que em setores da indústria nós precisamos efetivamente integrar o Brasil a tais cadeias globais de valor. Isso significa que você pode até usar mais insumos importados, ter mais importação nos bens finais que nós vendemos, para elevar a competitividade e agregar valor. Por exemplo, a Embraer não seria a empresa de sucesso que é se ela não tivesse também se utilizado dessa lógica, que é a de importar componentes também. Em relação à China, essa aproximação geopolítica aí, a China está considerando o Brasil um parceiro preferencial. De alguma maneira, de que maneira que estão sendo negociados aí esses acordos para abrir espaço para agregação de valor em commodities? Olha, nós tivemos a presença em pouco tempo do primeiro-ministro, do presidente, do vice-primeiro-ministro. Então, o que fica claro é que a China tem dado sinais muito claros de que confere a essa relação um caráter e uma visão de que a relação com o Brasil é estratégica. Eles falam agora muito num conceito de complementação produtiva ou de integração produtiva. Eles têm um grande interesse nos projetos de infraestrutura e na demanda de bens que estão associados a esses projetos. E consideram a possibilidade de produzir no Brasil, de criar no Brasil plataformas de produção de alguns bens. E há também o anúncio de um fundo bilateral que seria criado para exatamente financiar esse processo, vamos dizer, de maior integração produtiva da China. Por outro lado, há também financiamentos que foram oferecidos à Petrobras, à Vale do Rio Doce. Então, eu acho que essa agenda é uma agenda densa, é uma agenda, vamos dizer, que envolve várias áreas, e o desafio do Brasil é criar dentro do próprio governo uma área que coordene esse processo, de modo a que tenhamos resultados. Mas já está sendo pensado nisso? Isso está sendo pensado, há um esforço para que haja uma coordenação mais efetiva em termos interministeriais para a gente fazer essa agenda avançar. Ministro, eu queria entender um pouquinho, um balanço aí, esse negócio das parcerias do governo aí com as federações de indústria, aí começaram, nós temos aí o caso da Embrapa,
nós temos a questão da mobilização empresarial pela inovação. Quais são as próximas etapas? O que já se tem de concreto, de resultado dessas parcerias? Nassif, eu acho que a experiência da Embrap é algo que nos aponta uma perspectiva muito interessante. O Senai está com um programa muito forte de investimento nos tais institutos tecnológicos. E ele se inspira na experiência alemã do Instituto Fraunhofer, que é a melhor referência do mundo nessa área. Os institutos para prover soluções tecnológicas à indústria de uma maneira geral e com um impacto na produtividade, na melhoria dos processos industriais, na incorporação de tecnologia. Então, a Embrap tem exatamente essa ambição de poder fazer extensão tecnológica apoiada em laboratórios e nessa infraestrutura que algumas instituições privadas já dispõem, a rede metrológica brasileira, os laboratórios que estão vinculados ao sistema. Então, eu acho que a Embrap tem um grande desafio, mas nós consideramos que pode ser um suporte muito importante para a nova política industrial do Brasil. Por outro lado, as federações de indústrias estão muito integradas a esse processo. Por exemplo, eu destacaria na minha região, por exemplo, que tem um centro, que é o Cimatec, que é uma das grandes referências do Brasil no que diz respeito à automação industrial e manufatura avançada. Quer dizer, nós estamos criando especializações, por exemplo, especializações, competências regionais. Por exemplo, a indústria automotiva que foi para o Nordeste, a Ford na Bahia e agora a Fiat em Pernambuco, o Cimatec é um suporte fundamental para essa indústria. Portanto, eu acho que essa visão que vem orientando as ações da Embrap e da parceria entre o governo e o setor privado, através da CNI e do Senai, me parece que é um bom caminho para a gente avançar. Ministro, uma coisa que a gente sente muito aí ao longo dos tempos aí é o seguinte, lançam-se políticas, algumas perduram, a maioria não perdura. De que maneira, quais são os sistemas de avaliação, por exemplo, para garantir a melhor eficácia da Embrap e garantir a continuidade de trabalho? Você está tocando num ponto fundamental. As políticas públicas, quer dizer, elas podem ter um foco correto, mas o grande desafio é a implementação delas. Tudo isso começa, a meu ver, Nassif, lá em cima no governo, quando, por exemplo, você precisa fazer uma coordenação intragovernamental. Há questões que estão numa agenda dispersa em várias áreas do governo. O primeiro desafio é como coordenar isso. E segundo, qual é a métrica, qual é a forma que você vai utilizar para mensurar, para acompanhar, para avaliar o resultado das políticas. Então, o que eu acho é o seguinte, às vezes os indicadores são indicadores de esforço e não de resultados. Portanto, o desafio é poder fazer, e isso o setor privado pode ajudar enormemente, isso vem acontecendo, para que o setor público possa se munir de instrumentos, de um instrumental para medir e avaliar o resultado dos programas. Por exemplo, política industrial. Nós tivemos 3 gerações de políticas industriais nos últimos 10 anos, 12 anos. Eu acho que cada um, a seu tempo, apresentou resultados. Mas agora eu acho que nós estamos desafiados a dar um foco à política industrial muito ligada à questão microeconômica também. Por exemplo, essa visão de que a competitividade, o problema da competitividade é algo que se coloca fora da empresa, o desafio, não. Nós temos também um desafio dentro da empresa, ou seja, o tecido industrial brasileiro é muito heterogêneo. Há setores que estão no estado da arte, que são benchmarking, mas há setores atrasados. Há setores que estão com um grande gap tecnológico. Então, nós temos que ter um olhar sobre essa questão, como elevar a produtividade na média do setor industrial. Eu vi uma estatística tempos atrás que, se fosse renovar o parque de máquinas que tem mais de 20 anos, você teria uma demanda aí gigantesca de... Esse é um dado muito importante, Nassif. Há um estudo que foi feito que demonstra que a idade média dos equipamentos no Brasil, né, considerando um corte aí médio, é de mais de 20 anos.
E os países, vamos dizer, que estão aí com maior presença no comércio internacional e economia mais dinâmicas, essa coisa a idade média é de 8 anos. E com essa mudança que tem hoje tecnológica... Então, e como a produtividade está muito associada ao estado vamos dizer, de avanço dos equipamentos, dos bens de capital, então, se o Brasil não renovar o Parque Fabril também, e aí está no nosso radar um programa amplo de modernização do Parque Fabril, é claro que para estruturar o programa nós precisamos conceber um modelo adequado de financiamento, de garantias, etc. Mas esse é um ponto muito importante dentro da visão da política industrial. Em relação à dispersão, por exemplo, quando a gente vê a parte de inovação, tem uma parte que fica no Ministério do Desenvolvimento do Comércio, uma parte do Ministério de Ciência e Tecnologia, uma parte na FINEP, que tem vida própria, uma parte no Ministério da Cultura, uma parte do BNDES. Em termos de estrutura de governo, de ministérios, esse modelo compartimentalizado não está na hora de se pensar em outras formas, não? Eu acho que você coloca muito bem. Quer dizer, existem aí áreas que estão, atribuições que estão aí distribuídas por várias áreas do governo. O que, por exemplo, no meu ministério, no Ministério do Desenvolvimento dos Comércios, tem uma Secretaria de Inovação. Na nossa avaliação, o nosso papel é fazer a inovação num ambiente muito ligado às empresas. É a inovação considerando que o locus da inovação é a empresa. E como você falou da MEI, e eu tenho a satisfação de registrar que quando fui presidente da CNI, criamos o movimento que se consolidou, parte da constatação de que quem tem que ter protagonismo nessa agenda da inovação é a empresa. Mas é evidente que você precisa ter um ambiente institucional, você precisa ter uma legislação, você precisa ter alguma estrutura de apoio, vamos dizer, em alguns ambientes de pesquisa das universidades. Então, eu acho que precisamos fazer uma coordenação. O MCTI tem um papel muito importante ligado aos ambientes mais da academia, da coisa das áreas aí que geram o conhecimento. Portanto, nós precisamos encontrar uma agenda que combine e que possa articular bem as ações entre os dois ministérios. Esse é um desafio que nós temos. Nós vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que recebe hoje o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro. Nesse último bloco, vamos falar dos desafios para a reindustrialização do país, mas ligado a isso, um outro tema relevante, que é o envolvimento do meio empresarial, no caso do MDIC, na definição de políticas. Ministro, o país ele já chegou num estágio de desenvolvimento político e social que exige a participação em todos os níveis aí, em alguns momentos essa participação foi maior, em outros menor. Como que está hoje o envolvimento do empresariado industrial, que está sofrendo mais aí com a situação atual, na definição das políticas públicas? Eu acho que nós temos lá no Ministério a clara compreensão de que o setor empresarial precisa estar presente na discussão da política industrial. Por isso, reativamos um conselho que é o CNDI, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é um espaço de interlocução do governo com o setor privado. A presidente Dilma prestigiou a reinstalação do CNDI, grupos temáticos foram criados e nós vamos fazer agora, dentro de um mês, a próxima reunião, já com uma agenda muito concreta de sugestões na área de política industrial, nessa agenda da desburocratização e simplificação, sugestões para melhorar o ambiente tributário e regulatório. Portanto, temos um foco muito claro nisso. Os integrantes aí do Conselho e dos blocos temáticos? Grandes empresas, empresários vinculados a grandes grupos empresariais do Brasil de diversas áreas. Gente que atua na área de infraestrutura, gente que atua na indústria, na manufatura propriamente dita, em vários segmentos,
né? E também empresários ligados a outras áreas. Portanto, nós temos uma presença de representantes da agroindústria, do setor siderúrgico, do setor de bens de capital. Portanto, é um conselho que tem uma representação muito qualificada e das entidades. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, o presidente do IED, integra também havia o conselho. digamos, aqueles conselhos em torno da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, houve muito desinteresse porque eles diziam, nós nos reunimos, falamos e não tem desdobramento. Como é que contornou esse ceticismo? Na realidade, nós estamos agora, quer dizer, foi reinstalado esse ano o conselho e nós estamos com essa agenda em movimento. O que eu posso lhe dizer é que temos percebido um grande interesse e acho que a crise que estamos atravessando, as dificuldades que estamos atravessando, esse processo de ajuste e de transição, há uma disposição muito grande do setor empresarial de contribuir para se encontrar esse caminho e por reconhecer também que há necessidade de algumas mudanças estruturais. Então, eu quero fazer esse registro, por um dever de justiça, que o debate que eu tenho assistido, inclusive nas reuniões em que participo nas entidades, e eu tenho feito um périplo em todas as entidades ligadas à indústria e ao comércio no Brasil, é que há um debate hoje, a meu ver, muito bem posicionado sobre os desafios. Então, por exemplo, no caso da indústria, todos sabem que o Brasil vive um processo de perda de posição relativa da indústria, que você pode chamar de desindustrialização. É uma desindustrialização precoce, porque um país de renda média não pode perder, como nós perdemos, posição na indústria. E, portanto, o desafio que temos é considerar, primeiro, que a indústria é um grande ativo do país, que construímos uma plataforma manufatureira que é a mais importante da América Latina e que nós não podemos perder isso. E aí a política industrial precisa ter foco, como eu disse, uma dimensão microeconômica, uma dimensão ligada a custos sistêmicos, e aí é uma agenda mais complexa, e precisamos olhar a questão de custo de insumos para a indústria. Não há indústria competitiva sem ter custo de energia baixo. E como é que resolve isso? Não há, resolve na medida em que tenhamos uma visão de que é preciso olhar na política energética, precisamos olhar a questão da política industrial. Os ministérios têm competência distinta. Uma coisa é tratar de segurança energética, outra é olharmos a questão da política industrial. Então, o governo está consciente de que nós temos que trabalhar nessa agenda. O Brasil tem, por exemplo, oportunidades no próprio pré-sal. Você terá uma oferta de gás muito grande, de gás associado, e nós precisamos oferecer ao parque industrial brasileiro um preço de gás que seja compatível com o padrão internacional. Nós não podemos ter um preço de gás muito acima do que se tem aí fora. Ministro, quando se fala em política industrial, a gente percebe que as mais bem-sucedidas nos últimos anos foram aquelas que tinham uma demanda garantida, uma demanda pública. Foi a questão da saúde, a gente tem compras públicas importantes na educação também, que começam a caminhar, e a questão do pré-sal e do conteúdo nacional. De que maneira fortalecer isso? E hoje a gente vê que o Tribunal de Contas da União, Ministério Público, opinando sobre conteúdo nacional. De que maneira que enfrentar essa onda? Olha, Nassif, há às vezes no debate posições assim muito enviesadas e, como sempre se diz, a virtude às vezes não está nessas posições extremadas. O conteúdo local não pode ser também um dogma, não é algo que você considera como uma coisa imutável, inflexível, que se cristaliza. Eu acho que, mas por outro lado, não há país que não tenha nas suas políticas industriais adotado de alguma forma a política de conteúdo local. A questão é verificar, às vezes, se você tem uma nuance do que seria o conteúdo tecnológico, do que é o núcleo que você precisa desenvolver competências e daquilo que você pode efetivamente, vamos dizer... Não, mas quando a gente via, por exemplo, o Promimp da Petrobras, ele tinha um limite de custo para o conteúdo nacional e em setores em que não havia tecnologia, havia todo um trabalho de
ir para a Europa, apresentar, trazer os parceiros. Isso aí continua ou teve alguma solução de continuidade? Não, isso aí continua. É evidente que a Petrobras, porque todo o programa do PROMIC está ancorado na Petrobras. Isso. E a Petrobras, evidentemente, considerando os seus próprios problemas, a Petrobras tem, às vezes, alguma coisa ligada ao próprio cronograma dos projetos, a prazos, a custos que estão sendo, de alguma maneira, reavaliados. Mas o saldo do PROMIMP é muito positivo, muito positivo. O Brasil desenvolveu competências em áreas muito importantes na chamada indústria de equipamentos para a área de petróleo e gás. Então, eu acho que se for necessária alguma flexibilização em algumas áreas, isso, evidentemente, tem que se dar com a compreensão de que há também que se considerar o interesse da própria empresa. E em relação, por exemplo, a essas indústrias de bem-estar, saúde, de alguma maneira, qual a interação do MDIC, por exemplo, com as políticas de saúde, até visando o mercado externo, aí, olha, o mercado africano e outros... Nós, agora mesmo, quando fomos aos Estados Unidos, e antes disso, há um fórum de CEOs que reúne empresas americanas e empresas brasileiras. O Complexo Saúde desperta muito interesse, é um negócio muito importante a área de saúde. E tanto de equipamentos médicos nessa dimensão, como também o negócio de saúde em si, quer dizer, a questão dos hospitais, dos serviços de saúde que estão aí associados. Então, essa é uma área que qualquer política industrial precisa focar como uma área importante. Por exemplo, nós trouxemos para conduzir a Secretaria de Desenvolvimento da Produção um quadro que esteve exatamente conduzindo a política industrial na área de saúde. Então, por reconhecer que essa experiência lá foi importante, foi exitosa, é que nós fizemos que trouxemos essa pessoa que foi lá da área da saúde, que é o secretário atual, Carlos Gadelha. Portanto, o Gadelha veio para o MDIC. O Gadelha está no MDIC, grande nome. Secretaria de Desenvolvimento da Produção. Portanto, eu acho que precisamos levar em conta algumas áreas importantes, como essa, que é a área de saúde, em que você pode fazer política industrial de maneira mais afirmativa, porque o grande cliente é o governo. Então, o governo tem um peso decisivo no sentido de poder garantir o nível de encomendas e de contratações. Ministro, quando foi constituída a EPL, Empresa de Planejamento e Logística, as ideias iniciais que a gente colhia lá eram o seguinte: vamos estabelecer um horizonte previsível para as concessões, vamos fazer uma articulação com a BIMAC, com a indústria de máquinas e equipamentos, porque tendo a garantia lá na frente da demanda, eles já começam a se preparar. Em que pé que está isso? É possível ter essa previsibilidade? Olha, eu acho que o plano agora, quer dizer, a área de infraestrutura, nós estamos toda com o novo plano que o governo lançou, é um plano que está calcado em concessões e numa grande participação do investidor privado. Isso. Portanto, eu acho que o Brasil tem sim já claramente uma indústria que pode dar um suporte importante a toda a demanda dessa área de infraestrutura. Eu estou falando de insumos e estou falando também de equipamentos para construção pesada. Portanto, eu acho que o Brasil já oferece aqui uma oferta de bens e de serviços que, a meu ver, darão um suporte adequado a esse novo programa, a essa nova fase do programa de infraestrutura. Eu queria um outro ponto também, entender um outro ponto que a Mobilização Empresarial e o SEBRAE fizeram, que é aquela tentativa de encaixar nessas grandes empresas, nas cadeias produtivas, e também no caso do PROMIMP, a pequena e microempresa. De que maneira que está se dando isso? Olha, esse processo tem acontecido, mas eu diria a você que é desejável que isso se amplie. Há ainda dificuldades que estão associadas à questão de crédito, à forma como as empresas também se integram nessas cadeias. Eu posso lhe dizer que há, sim, na experiência do PROMIMP, há pequenas empresas que se transformaram em médias empresas
e graças a esse programa e ao que foi feito. Mas eu acho que ainda tem um espaço importante para a gente poder ter uma maior inserção das pequenas empresas nessas cadeias. Em relação à questão da desburocratização, já tem esse grupo de trabalho que foi constituído, já tem... No CNDI tem um grupo de trabalho especificamente para cuidar da questão da desburocratização, olhando a participação das pequenas empresas e, mais amplamente, esse grupo, por todas as razões, por exemplo, o ministro Afif vai coordenar, porque ele tem liderado iniciativas importantes exatamente nesse ambiente da desburocratização. E o que nós esperamos é que a gente possa transbordar desse ambiente das pequenas empresas, ir além disso. Então, eu queria ver, a gente tem aqui a Escola Nacional de Administração Pública, temos a Escola de Administração Fazendária, temos um corpo técnico aí com esses gestores. De alguma maneira, tem alguma iniciativa visando não digo uma reengenharia, que o nome ficou meio desgastado aí, mas uma reestruturação dos processos internos no governo? Olha, Fifi, houve um esforço do governo, inclusive quando criou um conselho de apoio à gestão que se valeu, em grande medida, de consultorias, até privadas, muito qualificadas. O doutor Jorge Gerdau esteve muito ligado a esse processo, inclusive com uma presença de consultores e de pessoas que trabalharam em algumas áreas. Houve até avanços muito importantes na revisão de processos em algumas áreas do governo consideradas mais importantes. Mas eu acho que esse é um esforço que nós temos que continuar e acho que o governo tem a consciência. A todo momento, a presidente Dilma tem nos indicado a necessidade de que nós nos engajemos nesse processo, ou seja, vamos criar um ambiente menos burocratizado, mais simples, com processos mais simplificados. Eu acho que essa é uma agenda que nós temos que impulsionar. Bom, o programa Brasilianas.org especial com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro, termina por aqui. Agradeço a presença do ministro, agradeço a presença de vocês, que nos acompanhou aqui em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal Brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá. Tá. Sim, mas... Tá joia, então. Os três? É o Marcos Vinícius que vai ligar para você. A Gisela vai combinar. Godinho, que é o secretário de Comércio, e o Gadelha. Ah, legal. Boa. A PEX que a gente estava querendo montar. Porque lá eles têm um fluxo de informação constante. Bom, aí, tem. Né? Também podemos comprar. De lá, olha para cá. E falo? Isso. Então tá bom. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.